Bom, galera, agora é o maior dilema, eu acho, para os alunos. É como encontrar a fase inicial, né? De que ângulo ele começou, né? Qual é a fase inicial do meu movimento? Como que eu encontro isso, certo? Então, lá, como encontrar a fase inicial? O que nós temos que saber, galera? Acompanhem comigo aqui, ó. Eu tenho o seguinte, aqui eu vou pensar no círculo trigonométrico. Vou dividir ele aqui, ó. E aí nós vamos colocar o quê? Aqui é 0. Aqui é π sobre 2 radianos. Aqui é π radiano. Sempre no sentido anti-horário. Aqui, 3π sobre 2 radianos, que é o 270 graus. E aqui, 2π radianos, certo? Então, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? E aí vai continuando, né? Tá, agora o que nós vamos fazer? Isso aqui é o círculo trigonométrico igual vocês viram na matemática. Isso aqui nós chamamos de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, certo? Na matemática nós chamamos assim, não chamamos? Beleza. Galera, é o seguinte, ó. Geralmente nós temos a reta orientada para lá. Nós usamos o círculo trigonométrico simplesmente para representar de maneira mais simples o movimento que se repete. Por quê? Isso aqui é um caso que vai se repetir. Daí tudo bem. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, quando o corpo está indo para cá, ele está indo contra a trajetória, a velocidade vai ser positiva ou negativa? Negativa, pensa na sombra dele, negativa. E daqui para cá? Positivo, lembraram? Certo? Beleza. Agora eu quero comentar outra coisa com vocês, olha só. O que nós temos? Eu vou pensar numa função aqui embaixo, uma função seno, tá? E depois vou pensar numa função cosseno, tudo bem? Função seno, depois função cosseno. Como que nós encontramos então? Olha só. Galera, aqui eu vou pensar primeiramente em função seno. Vou escrever aqui função seno. Tá? Vou pegar esse círculo trigonométrico pensando na função seno. Quando eu penso em função seno, eu vou pegar e vou colocar assim, ó. Certo? E aí vou colocar aqui, ó. Aí nós temos o quê? Que a função seno aqui é 1 mais 1. E aqui? Menos 1. 0, 0. Certo? Beleza? Menos 1, 1, 0 e 0. Certo? Não esqueça que é menos 1, hein? Tá. Agora que nós temos aqui? Eu peguei e coloquei o círculo trigonométrico e coloquei seno, não coloquei? Ah, por que eu coloquei isso? Coloquei o seguinte. Porque quanto que é o seno de 0? 0. Quanto que é o seno de π sobre 2? 1. Quanto que é o seno de π? 0. Quanto que é o seno de 3π sobre 2, que é aqui? Menos 1. E quanto que é o seno de 2π? 0. Então, de novo, 0, mais 1, 0, menos 1 e 0 de novo. Então, ele oscila entre mais 1 e menos 1, não é isso? Beleza? Tá. Isso aqui é a função seno, não é isso? Por que eu quis fazer esse desenho? Para a gente começar a interpretar. Vamos ver como que a gente interpreta? Então, vamos lá. Eu peguei aqui e desenhei aqui, então, esse caso aqui. Certo? Nós temos isso. Eu quero saber se é uma função seno ou se é uma função cosseno. O que nós temos? Vamos lá, vamos identificar aqui, vamos chegar aqui, ó. Função seno, né? Pensando na função seno. Professor, e cosseno? Depois nós vamos fazer. Acompanhem comigo. Pensando então na função seno, aqui começou da onde, ó? Aqui começou do valor máximo, não começou do valor máximo? Saiu do máximo e foi para o zero, não é isso? Do máximo foi para zero, depois foi para o mínimo, não é isso? Certo?
E na função seno, onde seria? Começou do máximo. O máximo não é mais 1? O máximo é mais 1, não é? Do máximo, foi para o zero. Foi para o zero aqui, ó, olha aqui. Olha aqui, 0. Aí foi para o mínimo. Foi para o mínimo, sempre no anti-horário. Então, perceberam que ele começou aqui do máximo, então ele começou daqui de cima? Ele começou de que região? Aqui é quem? π sobre 2. Então, na função seno, a fase inicial, se aqui for uma função seno de θ0, pensando nisso aqui, quem seria o meu θ0? Seria, começando da onde? Do máximo, que é π sobre 2 rad. Certo? Então, seria π sobre 2 radianos. Tá. E agora nessa função? Como que eu faço então, professor? Vamos ver? Então, isso aqui, função seno. Eu quero saber quanto que é o meu θ0. Como que eu identifico minha fase inicial se for uma função seno aqui? Ó, ele saiu do zero e ele foi para o mínimo. Depois foi para o zero de novo. Vamos identificar aqui? Olha aqui. Se ele saiu do zero, o que nós temos? Duas opções. Ou ele saiu daqui, ou ele saiu daqui, concordam? Porque o seno, para começar do valor zero, ou é aqui ou é aqui. Ou é do zero ou é do π radianos. Agora o que acontece? Ele sai do zero e vai para o mínimo. Se eu tenho que fazer a leitura no sentido anti-horário, aqui sai do zero e vai para o máximo. Aqui sai do zero e vai para o mínimo. Aqui saiu do zero e foi para o máximo ou foi para o mínimo? Para o mínimo. Se ele saiu do zero e foi para o mínimo, então tem que ser esse aqui. Porque foi do zero para o menos 1 aqui. Aqui foi do zero para o mais 1. Então, se ele saiu do zero e foi para o mínimo, do zero foi para o mínimo, então ele saiu daqui. Ele saiu do π radianos. Saiu do zero e foi para o mínimo. Então, ele saiu do π radianos. Então, qual é a fase inicial, então? Quanto que é o meu θ0? O meu θ0, então, será π radianos. Então, se eu pensar na função seno, π radianos. Certo? Tá. Depois eu vou colocar aqui do lado a função cosseno, como que ficaria, tá? Acompanhe comigo, vem comigo. E esse outro gráfico aqui? Vamos analisar, pensando primeiramente em função seno. O seno de θ0 aqui. Como que nós vamos pensar então em função seno? Vamos lá. Aqui ele saiu da onde? Ó, aqui é o máximo, aqui é o zero, aqui é o mínimo. Ele saiu da onde? Do mínimo. Se ele sair do mínimo, olha aqui no gráfico. Aqui é o máximo, aqui é o mínimo, não é? Se ele saiu do mínimo, ele necessariamente tem que ser daqui, não é? Sempre nesse sentido anti-horário, não esqueçam. Se ele saiu do mínimo, então ele saiu da onde? Aqui é quem? É o 3π sobre 2, porque saiu do... Ó, saiu do mínimo. Se ele saiu do mínimo, então saiu do 3π sobre 2, certo? Aí do mínimo ele foi para o zero, ó. Saiu do mínimo, foi para o zero. Aí tá aqui. Aí foi para o máximo aqui, não foi? Aí, ó, foi para o máximo aqui, ó. Então ele tá aqui, ó. Se ele saiu do mínimo, ele saiu do 3π sobre 2. Então eu vou colocar aqui para vocês. O θ0 necessariamente tem que ser 3π sobre 2 rad. Certo? Beleza. Agora vamos lá, vamos analisar o de baixo. E qual é o ângulo disso aqui? Vou colocar o valor do seno aqui, ó. Seno de θ0. Quero saber quanto que é a fase inicial agora, nesse caso aqui. Nesse caso, saiu do zero, não saiu do zero? Beleza. Aí saiu do zero e foi para onde? Para o máximo. Beleza? Olha aqui no gráfico. Acompanhe comigo. Nesse círculo trigonométrico. Se ele sai do zero, ou é aqui ou é aqui. Sempre no sentido anti-horário. Aqui foi do zero para o mínimo. Aqui do zero foi para o máximo. Aqui ele saiu do zero e foi para onde? Para o máximo. Se ele sai do zero e vai para o máximo, então não é esse. Só pode ser esse aqui. Então é 0 ou 2π. Ou é 0 a fase inicial, ou 2π, porque saiu do zero e foi para o máximo. Saiu do zero e foi para o máximo. Então a fase inicial ou é 0, tá? Então θ0 igual a 0, ou 2π rad. Depende de onde está fazendo a prova, o cara escreve de um jeito. Dependendo, escreve de outro. Tá?
Tá? Então depende de onde você está fazendo a sua prova. Beleza? O que nós temos aqui? Nós analisamos a fase inicial de cada caso aqui. Tá? Mas pensando numa função seno. E a função cosseno, professor? Como que eu faço para uma função cosseno? Vamos ver? Acompanhem comigo. Ó. Vou fazer agora pensando na função cosseno. Vamos lá. Acompanhem comigo. Olha lá. Então, nós temos o que agora? Eu vou apagar aqui porque é função cosseno. Apagando aqui. Certo? Aqui, aqui e aqui. Beleza? Função cosseno, ela está aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a função cosseno. Aqui, mais 1. Menos 1. 0 e 0. Então, mais 1, menos 1, 0 e 0. Isso aqui é a função cosseno. Sempre leitura no sentido anti-horário, não esqueçam disso. Tá? E agora, como que nós vamos analisar? Vamos lá. Pensando agora a mesma ideia, mas só que agora a função é cosseno. Acompanhe comigo aqui esse gráfico aqui, ó. Aqui, ele saiu do máximo e foi para o zero. Saiu do máximo e foi para o zero na função cosseno agora, tá? Saiu do máximo. Onde que é o máximo dele? Aqui. E foi para zero. Se ele saiu do máximo e foi para zero, então saiu daqui e foi para cá, não é? Então saiu daqui, não saiu? Então é 0 ou 2π radianos. Ou é 0 ou 2π radianos. Então, ó, vou escrever aqui para vocês, acompanhem comigo. O cosseno de θ0, eu tenho que o meu θ0 é 0 ou 2π. Depende de quem está elaborando a prova, escreve de um jeito, dependendo de outro. Tá? E agora essa de baixo, como que a gente vai fazer? Cosseno de θ0. Vamos encontrar então o ângulo inicial. Se for uma função cosseno, qual seria a fase inicial? Vamos lá? Vamos lá, acompanhe comigo. Você agora, olha aí. Começou da onde? Começou da onde aqui? E foi para onde? Ele começou do zero e foi para o... Beleza. Olha aqui. No gráfico da função cosseno. Ele saiu do zero e foi para o mínimo. Fazendo leitura no sentido anti-horário. Aonde que ele sai do zero e vai para o mínimo? Olha ali, do zero para o mínimo. Onde que é? Isso mesmo, ó. Aqui, do zero para o mínimo. Aqui saiu do zero e foi para o máximo. Do zero para o mínimo. Então, necessariamente tem que ser aqui. Então, quanto que é? Π sobre 2. Certo? Anotou aí? Π sobre 2 radianos. Então, vamos lá. Na função cosseno, a minha fase inicial aqui seria quanto? Π sobre 2 radianos. Então, minha fase inicial, π sobre 2 radianos. Pegaram? Certo? Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Então, nós temos deduzindo agora em termos da função cosseno. Vamos deduzir o próximo? Vamos lá, acompanhe comigo. Esse gráfico. Olha aí, você aí agora, faça você. Seu da onde? Foi para onde? Certo? Tá. Então ele saiu do mínimo. E foi para onde? Para o zero. Na função cosseno, se ele saiu do mínimo e foi para o zero, sentido anti-horário, mínimo é menos 1. Só pode ser necessariamente aqui, ó, do mínimo para o zero. Então pode ser aqui. E aqui que ângulo que é aqui? Π radianos. Aqui é o π radianos. Certo? Então qual é a fase inicial? Se saiu do mínimo na função cosseno? Π. Então na função cosseno seria π. Então vamos escrever aqui, ó. Acompanhe comigo. Então, para a função cosseno, a minha fase inicial é quanto mesmo? Π. Π radianos. Agora e esse aqui? Vamos lá. Esse aqui saiu da onde? E foi para onde?
Saiu daqui e foi para cá. Saiu do mínimo? Não, saiu do zero, né? E foi para o máximo. Beleza. Se ele saiu do zero, sempre sentido anti-horário, né? Quanto seria? Olha aqui. Se ele saiu do zero. Isso. E foi para onde? Então, olha aqui. Se ele sai do zero e vai para o mínimo, é aqui. E se ele sai do zero e vai para o máximo, é aqui. Aqui ele saiu do zero e foi para o máximo. Se saiu do zero e foi para o máximo, só pode ser aqui, não é isso? Então é 3π sobre 2, não é? Ó, 3π sobre 2 radianos aqui, não é? Certo? Então a fase inicial, 3π sobre 2 radianos. Então eu escrevo aqui, ó. Eu tenho então que a função cosseno de θ0, a fase inicial se for cosseno, então seria quanto mesmo? 3π sobre 2 rádio. 3π sobre 2 rádio. Beleza? Pegaram a ideia? É assim que você encontra a fase inicial, simples. Ah, professor, às vezes tem um joguinho de sinal. Vocês vão ver com um joguinho de sinal como que faz nos exercícios. Vou mostrar para vocês. Mas a ideia é essa. Se você souber isso, entendeu essa ideia? Isso é o primordial, isso é a parte mais importante. Porque se você não souber isso, geralmente você não faz o exercício. Tem que saber encontrar a fase inicial, tá? É extremamente importante você saber bem essa aula. Tá? Agora, eu quero que vocês percebam uma coisa, ó. 3π sobre 2, π. Aqui é a mesma coisa, ó, que aqui está no 180, ó, 270, 180. Tá vendo? Olha aqui. Aqui 2π, 3π sobre 2. 2π, 3π sobre 2. Isso daqui, tá vendo que a função seno está 90 graus à frente dessa? Vamos ver, vem comigo, acompanha comigo, vem aqui. Tá? Quando esse aqui está no zero, esse aqui está no π sobre 2. Quando esse aqui está no π sobre 2, o cosseno, o seno está no π. Quando aqui está no π, esse aqui está no 3π sobre 2. E quando esse aqui está no 3π sobre 2, esse aqui está no 2π. Eu quero dizer para vocês o quê? Que a diferença entre a função seno e a função cosseno é π sobre 2. Então a função seno está adiantada em relação à função cosseno em π sobre 2. Então, se por um acaso o cara ele pegar, no dia do vestibular seu, ele escrever assim a função, ó, x igual a cosseno θ0 mais ômega t. X igual a cosseno θ0 mais ômega t. Né? Certo? Tá aí. Se ele escrever assim ou escrever assim, ó, não tem problema. Ah, mas está errado, professor. A dedução não, pode pensar assim também, nós deduzimos assim, mas não está errado pensar assim. A diferença é que se aqui a fase inicial, por exemplo, ele iria colocar π sobre 2, aqui quando fosse função cosseno, se fosse função seno, ela tem que ser π sobre 2 à frente, não é? Se aqui é π sobre 2, se fosse escrever em termos de seno, aqui seria π. Aqui π sobre 2, cosseno. E seno? π. Então a diferença da função seno para a função cosseno é que a função seno está π sobre 2 adiantado em relação à função cosseno. Seria só isso. Tá? Pegaram a ideia? Então é bem simples, não é muito difícil trabalhar com isso. Mas é claro que quando você olha esses negócios aqui, o aluno pensa, meu Deus, né? Fudeu, né? Agora complicou minha vida. Mas não é bem assim, tá? Não é tão difícil assim. No início, complicado, claro que é. Tá? Mas se você souber bem essa ideia, tá? Você estará à frente do seu concorrente. Tá? Aprendam muito bem isso aqui. Isso aqui é o que vai fazer a diferença. Tá? Beleza? Então tá, acompanhe comigo os exercícios como nós vamos fazer.